Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje. O nosso assunto vai ser sobre a escravidão. É um assunto assim muito longo e vamos começar, tá? E vamos começar. Pessoal, assim, ó, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que escravidão não tem nada a ver na antiguidade com, com a questão assim da cor. Por quê? Porque os povos que eram escravizados, eles eram geralmente prisioneiros de guerra. A origem real da escravidão, nós não sabemos como começou realmente, o que levou uma pessoa a escravizar a outra. O que se sabe é que a escravidão, a primeira, né, a mais antiga que a gente percebe assim, é a escravidão por dívida, tá? Na antiguidade, muitos povos, geralmente quando se fala em reino, né, em expansão, alguns historiadores utilizam a palavra conquista, né? Mas a conquista nada mais é do que impor, né? Do que o domínio sobre aquelas regiões. Então, muitas vezes a pessoa ali ela está sendo dominada e nós sabemos que foi através de força, através de guerra. E essa palavra conquista, dependendo da situação, tu vai ler que alguns povos conquistaram. Tu também vai ler que alguns povos imporam, que alguns povos forçaram, né, invadiram, derrotaram, aniquilaram, mas no fim das contas, quando foi utilizado o uso da violência para que as pessoas fossem escravizadas, vai ser sempre uma imposição, vai ser sempre uma forma de opressão, uma forma violenta, tá? Dito isso, nós vamos pensar assim, ó, que os povos da Mesopotâmia, eles tinham escravos, então eles escravizaram os judeus. Eles imporam ali, né, a Babilônia, os babilônicos, eles imporam sua força e levaram os judeus como cativos. Os hebreus foram cativos na Babilônia. Outros também que escravizaram povos foram os egípcios, que são os mais antigos ali na região da África, tá? Mais ali para a região do norte da África. Então, os egípcios, eles também tiveram escravos e eles também escravizaram os judeus. Os judeus foram por muitos anos escravizados pelos egípcios. E nessa escravização dos judeus, o interessante é que os judeus, eles passaram por duas situações semelhantes, entre aspas, né, bastante aspas, mas na questão do porquê que eles foram escravizados, a desculpa que se deu para se escravizar os judeus. No Egito Antigo, para escravizar os judeus, é que os judeus estavam crescendo muito, né? Eles cresciam muito em pessoas e estavam crescendo muito em prosperidade também. E na Alemanha de Hitler foi a mesma coisa. Hitler, ele começou a escravizar os judeus, dizendo que os judeus eram os ricos e que os ricos estavam tirando o lugar do povo alemão, do povo que era pobre, do povo que precisava. Então, desculpa. Então era todo um discurso a favor, né, dos alemães, e um discurso de que os ricos eram exploradores, que os ricos estavam ali explorando os alemães e que por isso os alemães deveriam reagir. Foi fazendo toda aquela propaganda, aquela lavagem cerebral ali na cabeça dos alemães, né, que num primeiro momento parecia algo que seria não tão violento para alguns, né, para alguns seria um mundo melhor, um mundo
mais justo, né? Afinal de contas, depois é que foram colocando ali outros ingredientes, né? Como todo totalitarismo, começa como algo, um mundo mágico bom e depois vai se colocando os ingredientes aos pouquinhos e quando você vai ver, né? Você está numa situação ali de completo psicopatismo, né? Então, foi isso que aconteceu com os judeus também 2 vezes. Os povos, eles costumavam, na antiguidade, quando eles não pegavam os prisioneiros de guerra para escravizar, eles colocavam nesses lugares que eles expandiam, que eles conquistavam, que eles impunham, né, a sua força, que eles expandiam o território, eles colocavam ali impostos, né? Então esses povos passavam a ser colônias de exploração, colônias que pagavam impostos para a metrópole, que seria aquela que está ali explorando, né? Então esses territórios eles viraram província e os romanos também fizeram isso, os gregos, né? Os persas. Agora nós vamos ver algumas partes ali que eu coloquei sobre a escravidão. Eu peguei dois lugares, tá? Eu peguei a Grécia e peguei também ali a parte do reino de Gana, certo? Então nós vamos ver ali primeiro a Grécia, que eu coloquei aqui, também tá, eu mandei num polígrafozinho para vocês explicando essa parte aqui. Na Grécia, a escravidão era algo tida como natural, não se discutia, não tinha aquela coisa mas de humanismo, né, de pensamento assim de se colocar no lugar do outro, não existia isso, tá? Exceto lá nos diálogos socráticos, mas era algo bem isolado. E a escravidão era vista na Grécia antiga como algo natural e necessário. Então aqui em Tessália os escravos vão ser chamados de penestas. Repete comigo, penestas. Em Espartas, ilotas, tá? Então, Tessália, né, uma cidade grega, penestas e ilotas ali em Esparta. Tem muitos problemas metodológicos em relação, porque muitas fontes em relação à escravidão da Grécia antiga, principalmente, né? Porque a metodologia que foi usada, né, ela deixou algumas questões abertas. Então, aqui, a iconografia, ela compara um artesão. Então, o que ela faz? Ela compara a um artesão. Então, quando tu vai olhar ali a iconografia, as imagens, tu não sabe se é um escravo, tu não sabe se é um artesão. E a comédia, ela usa estereótipos, então fica bem difícil de tu conseguir saber exatamente o que seria, como seria um escravo nessa região, nesse período aqui, tá? Aqui o Hesíodo e o Homero chamam o escravo de damos, tá? É damos. Em Homero também tu vai ver outra forma de chamar o escravo, que é andrápodon. Então o andrápodon também é chamado em Homero o damos e o andrápono, tá? O andrápono, ele também vai ser uma palavra que significa no diminutivo pajem. Então quer dizer, ele tem essas ele tem esse sentido, esses significados, tá? Então, aqui também, no período clássico, ele já vai ser chamado de outra forma, tá? Ele vai ser aquele com os pés de um homem. Então, andrápono que vai querer dizer no período clássico aquele como os pés de um homem. Na civilização micênica aqui, ele vai ser chamado de... me perdoem, gente, tô mal da garganta. Aqui, ele vai ser chamado, na civilização micênica, de pilosdero. Pilosdero. Opa, tá caindo meu quadro aqui. E o Poseidon também, né, o deus lá dos mares, na mitologia, ele também tem escravos, e o escravo vai ser chamado de teojoeiro.
mas esse escravo ele é próximo aos libertos, ele tem terra, né? Quase como se não fosse um escravo. O Eumeu, na Odisseia, ele é um escravo que ele é criador de porcos, né? Então, tem todas essas questões. Mais tarde, nós vamos ver ali que o Solon, ele liberta os escravos, porque a escravidão lá na Grécia, ela era uma escravidão por dívidas, e mais tarde, com essa liberação dos escravos por dívidas, por Solon, os escravos eles vão passar a ser escravizados, escravos por guerra. Muitos gregos, principalmente estudiosos e filósofos, eles falavam muito do ócio, né? Que o homem ele precisava do ócio para pensar, para imaginar assim, né? As coisas do seu tempo e que ele não teria tempo para o trabalho. Então, por isso que se achava necessário ter escravos para que outros pudessem estudar, ter ócio para ter tempo de pensar, tá? Aqui em Gana foi um estado e foi um reino na África, tá? E esse reino ele foi um reino muito poderoso, muito grande. Então, aqui no século IV ele já era considerado um estado. Ele conquistou Mauritânia, conquistou Mali e Senegal, ou impôs, né, a sua força sobre esses povos, tá? Esses povos eram os povos chamados Soninke. O governante era chamado de Gana, o governante de Gana ali. E o Cizé Tunaka, matrilinear, em 790 vai ser no governo do Cizé Tunaka que Gana ela vai alcançar a sua hegemonia, o seu apogeu, tá? Aqui a economia, eles recolhiam impostos, a economia era a seguinte de Gana, eles recolhiam impostos dos povos que eles subjugavam. Então, quando esses lugares que eles foram, Senegal, Mali, né, Mauritânia, o que esses povos vão fazer? Esses povos eles vão trabalhar e vão pagar impostos para o reino de Gana, tá? E esses impostos podem ser em espécies também. Eles também vão fazer comércio no norte do Saara. Do norte do Saara vem aquilo que não tem muito ali no reino, tá? Para vender. Então, eles vão fazer trocas comerciais ali naquela região ali. Daquela região do Saara vai chegar em Gana tecidos, vai chegar seda, sal, cobre, búzios. E esses produtos vão ser trocados por escravos, porque Gana vai ser um grande reino que vai conseguir os escravos, né? Vai escravizar e vai trocar esses escravos por esses produtos que eu acabei de falar para vocês. Então, eles vão trocar escravos, eles também vão trocar marfim, né? Marfim é aquele negócio que tem lá no elefante e que eu acho que eles tinham que matar o bicho para tirar aquilo lá, né? Era horrível esse negócio de marfim aí. Teve muitos anos na África esse comércio de marfim. Eu mesmo já vi uma foto horrível de um homem do século XIX montado num monte de marfim, né? E esse marfim eles faziam joias, essas coisas assim, faziam bijuterias. Não sei se eles fazem mais alguma coisa com esse tipo de produto, tá? Mas é uma matéria-prima, mas precisa tirar dos elefantes esse marfim. Outra coisa também que eles conseguiam era ouro. Então, em troca dos tecidos que vinham de tudo isso, eles mandavam os escravos, os marfins e o ouro para o norte do Saara. Eu vou parar por aqui e eu vou continuar depois, porque como é muito grande a história da escravidão, eu vou parar esse vídeo e depois eu continuo, tá? Muito obrigada. Dá um like aí, comenta, tá? Pode comentar, falar alguma coisa, o que você achou, né? O que você está achando da aula, se você está gostando, se você quer que eu fale sobre algum outro assunto, tá? Beijo, fique com Deus e se cuidem.